Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Nessa aula de hoje eu vou estar criando esses três posts que você está vendo aqui na tela. Ahn, Se trata de uns posts que eu crio para um serviço de assinatura. Eu vendo packs também de artes editáveis e tem um pack que é por assinatura, onde o cliente faz pagamento todo mês, mas eu atualizo as artes toda semana. E no caso da aula de hoje eu vou estar atualizando com essas três novas artes que eu vou estar criando agora com vocês, beleza? E assim eu vou mostrando mais ou menos como é que eu faço para estar criando. A primeira é bem simples, que é só um aviso, tá? Então eu vou criar junto com vocês. E durante o vídeo eu vou dar várias dicas legais, então é interessante que você veja o vídeo até o final. E uma das dicas que eu vou dar agora é como criar shapes personalizados. Nessa primeira aqui, eu vou precisar de um shape, que é de um megafone, aqui dentro do Photoshop. Então eu já vou mostrar pra você como que dá pra fazer isso dentro do Photoshop junto com o Illustrator, beleza? Então, para iniciar, como a gente vai fazer esse post aqui, ó, na verdade eu já tenho a copy pronta, legenda, título dos posts que eu vou estar criando agora com vocês, eu já criei antes. E esse primeiro é sobre um aviso. Foi um cliente que solicitou sobre ter avisos para quando a internet cair ou alguma coisa nesse sentido, ele postar no status, tá? Para provedor de internet. Então, para esse de aviso, eu já pesquisei algumas referências e vi que usa basicamente um balãozinho com uma mensagem e um megafone para simbolizar a questão do aviso. Então, para fazer isso com vocês, eu vou estar usando esse megafone aqui, ó. Vou ver se essa imagem é boa para a gente estar utilizando. E vou abrir primeiro o Illustrator, porque aqui no Illustrator eu vou transformar ele em um vetor. Para iniciar, Ctrl V, copiar novamente, que não foi. Aqui eu posso também cortar já, segurando o Windows Shift S. Ele vem para essa ferramenta, eu só recorto a parte da tela que eu quero e vou colar aqui no Illustrator. Pronto, veja que está baixa a qualidade, mas eu vou clicar aqui em Trace Image, que é para Image Trace, tipo para traçar a imagem. Aí aqui ele já está em vetor. O que eu vou fazer? Vou desagrupar, vou expandir primeiro, depois desagrupar e apagar esse fundo branco. Aí esse elemento aqui é o que eu vou estar utilizando dentro do Photoshop como vetor, porque por lá eu consigo alterar as cores, tamanho e etc. sem mexer na resolução. Beleza? E eu estou fazendo um pouco mais rápido porque eu estou gravando a aula e vai ser 3 posts dessa mesma aula, por isso que eu não vou ficar dando tanto, falando tão devagar, beleza? Mas se você quiser uma informação mais lenta e tal, eu posso estar vendo com vocês nas próximas aulas. Aí eu vou colar aqui e vou colar como path ou como shape layer, que é o formato que eu vou querer aqui. Depois que eu colo aqui, ó, ela tá branca, mas por aqui você pode ver que eu posso alterar as cores e posso aumentar a resolução sem aumentar a escala sem perder a resolução. Por isso eu fiz essa parte lá no Illustrator primeiro. E como eu vou querer utilizar depois em outros posts, como esses aqui, que eu já deixo pronto, ó, Custom Shapes. Aqui eu já tenho vários que eu uso com frequência, de redes sociais, e-mail, WhatsApp, etc. Aí como eu sei que eu uso com frequência, eu já vou criando uma pastinha e salvando todos aqui. E para salvar esse aqui, por exemplo, eu vou deixar ele qualquer cor mesmo e venho aqui em Edit. E aqui tem Define Custom Shape, que é tipo para definir um novo shape personalizado. Quando eu fizer isso, eu vou colocar o nome Megafone. Se você quiser, coloca outro nome. E já fica salvo aqui. Agora, sempre que eu for utilizar, mesmo que eu feche o programa e vá fazer outros projetos, quando eu clicar aqui, já vai estar aqui em recente, ó, que foram os recentes que eu acabei de criar. Então aqui eu vou clicar nele e colocar o tamanho que eu quiser e a cor, beleza? Esse é um dos elementos que eu vou estar utilizando, por isso que eu comecei por ele para lhe dar essa dica. Mas aí a copy, já vou pegar agora. Geralmente o que eu faço quando eu estou criando as artes, primeiro eu crio a legenda, como você está vendo aqui. Então eu venho e colo aqui no Photoshop. Então eu já vou colando os textos, que eu já vou vendo como que vai ficar organizado essas informações lá. É até aqui. Esse restante é para colar na legenda do post, então eu não vou colar ele. Vou colar aqui e vou estar utilizando a fonte que eu estou usando esse mês. Todos os meses eu altero geralmente a paleta de cor e também o tipo da fonte que eu vou estar utilizando. Aí como esse mês de janeiro a gente vai estar utilizando essas cores e essa fonte, eu vou abrir uma imagem antiga só para você ver mais ou menos o que eu faço para conferir. Já está separada a fonte, é a Inter, mas é só para você ver. Aqui foi da semana passada, então esse contato e essa logo eu copio, que são fictícios, eu vou alterar depois quando o cliente quiser. E vou colar aqui. Por enquanto eu vou apertar Ctrl S e já salvar aqui com imagem 04, já está na pasta correta de janeiro de 2025. Eu comecei essa assinatura em julho de 2024. E de lá pra cá tá entrando vários clientes e não desistiu nenhum, então tá sendo uma coisa muito boa. Depois eu posso falar mais pra vocês sobre como que funciona, se for do seu interesse. Então basta comentar aqui embaixo que eu posso estar explicando depois, beleza? E para iniciar, como eu mostrei para vocês, geralmente eu utilizo o Actions aqui que facilita o meu trabalho. Como todos eu vou estar utilizando um fundo, background azul, vou colocar as guias para quando eu postar no feed ou no story, então já vou estar utilizando essa Action aqui. E se você tiver interesse, eu posso dizer depois como que você está criando a sua. Se você quiser, no canal já tem um vídeo ensinando a criar exatamente essa Action aqui, beleza? Então eu vou dar um play aqui, ó. Ele já colocou o fundo azul, já colocou minha marca d'água que eu utilizo nas artes.
E essas guias aqui para quando for postar no Story ou no feed já cortar no lugar certo, beleza? Aí eu aperto Ctrl S. Por enquanto, vou desativar a marca d'água e deixar aqui embaixo. Esse contato eu deixo nesse canto aqui, ó. Porque no feed não vai aparecer no quadrado, mas quando expandir o feed maior vai aparecer, beleza? E aqui eu já vou mudar para a fonte que é a Inter, no caso, ó, que eu estou utilizando esse mês. Então eu seleciono os dois textos, venho aqui, vai estar recente, eu acredito. Tá aqui. Vou utilizar o Inter. Esse aqui, como é o título, tem a questão da hierarquia, então eu vou deixar uma fonte um pouco mais pesada, que é mais bold ou black, que é sobre o aviso, e a mensagem menor eu posso deixar assim ou regular. Pronto, por enquanto vai ficar assim. E eu não gosto de utilizar o texto dessa forma e depois colar, para ficar no tamanho certo. Eu prefiro colar normal igual eu fiz, depois ir quebrando aqui o texto e ver como é que fica. Primeiro eu vou alinhar aqui à esquerda. Já vou mudar a cor, que está me incomodando, vou deixar tudo branco mesmo. Por enquanto eu vou abrir a paleta de cor. Essas paletas aqui são de alguns clientes que eu tenho fixo e que eu faço com frequência, então eu sempre salvo aqui para saber quais as cores deles que eu vou estar sempre utilizando. No caso da assinatura, eu já tenho aqui ó, a PR, tem uma paleta e a dos clientes Pro. No caso desses Pro, depois eu edito, eu coloco na paleta deles, por isso que eu deixo salvo aqui. Mas na questão dessa aqui, essa paleta 3, que é essas cores que eu vou estar utilizando. 2, 3, beleza, essa 3 aqui. Então o azul já vou mudar para esse, Ctrl J, e vou colocar essa nova cor. Eu sempre uso camada de preenchimento para colocar cores, porque como o outro cliente vai utilizar depois, é muito simples de você vir aqui ó, e alterar a cor, clicar no rosa ou no rosa de outra cor, por exemplo. Aí eu sempre uso camadas de preenchimento para ficar simples de editar depois. E aqui eu vou fazer um degradê. Cliquei na máscara, peguei a ferramenta de gradiente e vou clicar em arrastar aqui. Pronto. Esse aqui eu vou colocar esse amarelo, que é outra cor que eu estou utilizando na paleta. E aqui eu vou diminuir mais, tá? 30, eu vou botar 24. Ainda tá grande, eu vou colocar 18. Acho que tá melhor. E aqui eu vou quebrar a linha e ver como que vai ficar organizado o texto. Pronto, por enquanto vai ficar assim, que é para um aviso mesmo. E como eu falei para vocês, eu pesquisei algumas referências antes, então eu sei mais ou menos o que, que eu vou fazer aqui. No geral, como eu crio com muita frequência essas artes para provedor, eu crio meio que no automático. Já é bem simples para mim saber como organizar os elementos, o que colocar, o que não colocar. Já é bem tranquilo para mim. Então, por enquanto, eu vou colocar um shape aqui. Uma forma. Arredondar o canto. Se no seu Photoshop for antigo e não tiver essa ferramenta aqui para arredondar, é só vir por aqui, ó. Shape e arredonda por aqui. Por exemplo, eu coloco 30 por padrão para ficar tudo padronizado. E vou colocar na cor branca. Aí agora essas informações eu vou ter que alterar a cor. Pode ser preto, que é um aviso normal. E se eu quiser eu deixo azul. Esse megafone eu posso deixar branco porque eu vou colocar um círculo aqui no fundo dele. Então eu venho aqui no shape, pego a elipse e faço aqui. Às vezes quando você pega um shape, uma forma e faz por cima de outra, como eu fiz aqui, ó, ele acaba juntando e transformando em uma só. Então para evitar isso, quando você pegar o novo shape, antes de criar aqui, você aperta aqui para criar uma nova camada em branco e faz o tamanho que você quer. Aí você pode alterar a cor por aqui ou por aqui mesmo. E esse é um dos outros motivos pelo qual eu uso o shape, que fica mais fácil de alterar a cor depois. Por exemplo, você pode ir clicando aqui e alterar, você tem que mexer em Hue Saturation, etc, que isso demora para fazer a edição. Pronto, por enquanto eu vou deixar assim. Baixar aqui a título, aviso. Aqui vai ser um aviso. Eu vou deixar uma versão com esse aviso, que eu criei meio genérico com IA, só para me entender como é que funciona, mas os que eu for enviar, eu vou enviar assim também. Porque aqui no próprio story do Instagram, a pessoa consegue colocar o aviso que ele quer. Se é uma fibra ótica que quebrou, ou se é porque caiu a energia, ou um poste que caiu, enfim. Aí a pessoa pode explicar isso direto no story, mas para não ficar limpo, eu coloquei aqui esse texto de exemplo. Para não ficar sem nada. Posso deixar assim, como esse é para uma vez, eu poderia deixar dessa forma somente, mas para ficar um pouco mais trabalhado, eu vou colocar o nome aviso aqui, todo minúsculo, Ctrl A, Ctrl C, aí vou apertar Ctrl V várias vezes, tô dando Enter e apertando Ctrl V. Por enquanto eu vou deixar assim, diminuir a distância aqui entre as linhas e vou aumentar. Vou deixar dessa forma. Posso deixar todo maiúsculo, se eu quiser deixar mais junto, talvez fique melhor. Essa é só questão do design mesmo, não é necessário fazer, tá bom? E eu vou tirar a opacidade. Como eu sei que eu vou alterar as cores depois, para não ter que alterar esse também pro azul e tal, eu vou deixar branco e mudo para overlay aqui, que ele sempre vai pegar a cor do fundo e dar uma clareada ou escurecer. Então eu deixar aqui em overlay porque se eu quiser trocar futuramente, por exemplo, esse para amarelo e esse para laranja,
esse nome aviso vai se encaixar com eles melhor. Porque se eu deixasse ele, por exemplo, azul, aí pode ser que não ficasse legal e eu tivesse que alterar. No caso aqui funcionou porque são cores opostas, então funcionou legal. Mas se for, dependendo da cor que você colocar, pode ser que não funcione. Então eu vou deixar assim. Aqui eu vou colocar uma sombra de leve, talvez um contorno fique legal, vou ver aqui. Pode ser amarelo. Como o amarelo é mais claro, talvez não fique tão bom. Vou colocar 10. Mas o inverso talvez funcione melhor. Acredito que ficou legal assim, então vou deixar. E esse não é aviso importante, vou deixar aqui. Aqui é só um aviso simples para postar no Story, tá? E então vou deixar dessa forma. O que que eu faço depois? Eu sempre venho aqui e organizo. Apertar Ctrl G, BG de background. Aqui é o fundo e o megafone, então eu vou Ctrl G e colocar no megafone para saber que é isso. E aqui eu vou colocar aviso ou mensagem para saber que aqui é a mensagem que eu vou editar depois. Se tiver algum erro de digitação aqui, depois eu vou corrigir. Aí eu posso colocar a marca d'água, mudar para 10 e deixar assim. Beleza? Aí aqui já é o primeiro post, então eu vou salvar e criar o segundo agora com vocês. Pronto, eu desativo e deixo assim. O cliente que receber, ele vai editar. O segundo post eu faço a mesma coisa. Eu coloco no tamanho do story e eu vou usar a action só essa vez para mostrar, mas vou fazer como que eu faria isso se não fosse com action, tá? Iniciar post, ele já criou aqui para você ver como é rápido. Então dá uma olhada nos vídeos do canal, que já tem um vídeo ensinando como criar action tipo essa, para já adiantar aqui, colocar a marca da água, uma cor de fundo e as guias, beleza? Mas no caso, se você não for utilizar action, você pode utilizar o quadrado, o post normal, e se for utilizar como eu, que é o mesmo post que posta no feed e no story, no caso no story fica a imagem inteira e no feed ele corta aqui. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui rapidinho. 4x5, ó. Ele corta e fica somente essa parte no feed do Instagram. E se eu quiser aquele feed quadrado, é esse aqui, de 1 por 1. Eu diminuo mais. E é por esse motivo que eu coloco sempre as informações mais no centro da imagem, que é para não perder a informação quando postar no feed, tá? Vou cancelar aqui. Pronto. No caso, você pode fazer quadrado post, mas como eu estou fazendo dessa maneira, para fazer aquelas guias, eu também tenho aqui salvo já algumas guias, mas provavelmente você não tem, então eu vou mostrar como se você estivesse iniciando do zero e não tivesse. Eu crio aqui um 1080 por 1080. Tem uma forma de fazer usando o cálculo lá, mas eu vou fazer por aqui, fica mais simples. E aqui 1080. Faço isso e coloco no centro aqui, ó. Tem que estar marcado aqui Canvas. Se tiver marcado aqui seleção ou selection, ele vai alinhar a seleção. Então deixo em Canvas e consigo centralizar aqui. Vou apertar Ctrl J nesse shape. Deixa eu ver, não foi. Por causa do programa que está gravando, não está indo Ctrl J, mas eu vou apertar novamente e colocar agora 1080 na largura e na altura eu vou colocar 1350. Vou mudar a cor, colocar por baixo e centralizar também. Pronto, esse é o guia que eu vou estar utilizando. Aqui fica no feed quadrado do Instagram e esse maior fica naquele feed retrato do Instagram. É por isso que eu vou colocar essas guias. Aí aqui eu só arrasto. Se não tiver, aperta Ctrl R, ó, que ele some e aparece a régua. Então eu vou colocar aqui. Se tiver ruim, eu vou selecionar esse para... Aí ele fica tipo um imã que já gruda aqui, ó. Mais fácil. E agora no de baixo. Pronto. Aí agora eu vou apagar os dois. E já estou com o guia aqui. Vou salvar e colocar Arte 05. Ctrl 0. E agora eu vou criar um fundo aqui com a cor sólida. Azul. Ctrl J. O azul mais claro. E vou colocar um pouco de degradê também, tá? Quase do mesmo estilo. Esse bonequinho aqui, ó, deixa eu ver, que eu vou estar utilizando nessa imagem, na verdade deixa eu ver a cópia, que eu sei que tem um, pronto, é esse, trabalhe, jogue e divirta-se. Eu vou estar utilizando esse bonequinho aqui, eu criei esses dois, esse eu criei com o IA do FreePic, mas ele tá um pouquinho de defeito, eu não gostei muito, e criei esse outro aqui lá com o IA do Google. Talvez você queira criar, esse também é gratuito, para criar essa imagem aqui, ó, labs.google, e ele cria várias coisas aqui junto, vídeo, imagem, música, aí você vê o que você quer, mas basicamente eu criei a imagem com esse aqui, e coloquei em inglês o texto, beleza? E para estar utilizando lá no Photoshop, eu vou estar utilizando um desses dois. Eu gostei mais desse, mas como ele está com o olho aberto e segurando no notebook, eu posso estar utilizando esse. Se for o caso, eu posso mudar depois. Então, eu vou arrastar ele e abrir dentro do Photoshop no novo arquivo. E para recortar, dependendo da imagem, eu recorto com a ferramenta Pentool. Se você é acostumado a ver vídeo do canal, deve ter vídeo que eu corto bastante com a Pentool. Mas nesse caso aqui, como eu já pedi para gerar com fundo branco, talvez fique melhor se eu mais rápido selecionar assim, com a ferramenta de seleção mesmo, de selecionar o objeto. Então eu arrasto e clico com essa terceira ferramenta aqui, quarta, e ele seleciona bem até. Então eu crio uma máscara, a máscara coloca um objeto inteligente, e agora eu vou arrastar e saltar aqui na arte 5. Pronto, por enquanto vou deixar aqui.
Eu pensei em posicionar assim, mas como eu já posicionei bastante imagem dessa forma, eu tô achando muito repetitivo, vou colocar no meio esse aqui. Confirmar, já vou fechar aqui para não ficar pesando muito. E vou copiar aqui, ó. Vou de contato, vou copiar e colar aqui. Já vem o grupo certinho, vou colocar aqui embaixo. Aqui eu vou deixar um pouquinho grande e vou ver como é que eu vou encaixar o texto. Aí qualquer coisa eu vou, se for preciso, eu uso uma máscara e coloco mais ou menos assim aqui embaixo. Mas eu não sei ainda, então eu vou colocar o texto e ver o que dá pra fazer. Tá? Esse eu não busco referência, mas eu tenho mais ou menos na minha cabeça o que eu quero fazer. Então eu vou copiar aqui o texto, vou colocar por baixo do avatar aqui e colar. Trabalho de jogo de vídeos. Vou colocar centralizado, o texto, deixar no centro. Vou mudar a fonte, já que é o título principal, para aqui o black. Ficou legal, assim eu posso colocar todo maiúsculo ou não, assim fica melhor. E a segunda frase eu já colar o texto e copiar aqui. Esse restante é da legenda. Geralmente eu digito por aqui as legendas e os textos porque eu digito bastante errado, trocar uma letra por outra, assim, digitando rápido. Então eu coloco por aqui porque eu já vou vendo onde que tem erro e se precisar eu já corrijo. Então uma dica pra você também. Aí depois que eu criei o hábito fica mais fácil. Vou deixar aqui por cima esse segundo que eu acho que eu vou deixar embaixo. E como é um texto secundário eu vou deixar aqui médio e diminuir o tamanho. Ó, aí aqui eu sei que o meio do texto é aqui por causa dessa marcação. Então eu vou dar 2 cliques e quebrar o texto bem aqui. Centralizar. Acho que aqui o espaçamento eu mudei, então vou deixar alto. Colocar aqui esse tamanho, acredito que ficou legal. E levantar aqui um pouco. Aí eu deixei por trás porque eu queria fazer esse efeito mesmo, de ficar por cima do texto, tá? Pra dar a sensação de que o texto está por trás. Esse vai ficar assim. E aqui eu vou aumentar um pouco esse degradê aqui. Deixa eu ver. Pronto, vou deixar assim. Acredito que tá legal aqui. Geralmente eu deixo esse espaço livre porque alguns dos clientes que eu vou editar depois tem muitos contatos, nome, endereço, telefone, site, etc. Fica muito grande e a logo eu vou encaixar aqui em cima. Aí para facilitar meu trabalho depois e o do cliente que eu for editar, eu já deixo esse espaço livre para se ele quiser encaixar o logo em cima. E se for pequeno ele encaixa embaixo. E se for o caso é só juntar tudo aqui e puxar para cima. Mas aqui fica melhor porque dá para ver no feed do Instagram quadrado já. Então eu sempre evito estar colocando informações lá em cima. Eu coloco informação aqui em cima quando é informação que pode ser perdida. Então, por exemplo, posso colocar um shape aqui de Wi-Fi, que eu utilizo com frequência. E como é um texto que está falando sobre trabalhar, jogar, se divertir, eu também vou colocar outros ícones. Primeiro eu vou colocar esse de Wi-Fi, aí eu vou criar uma nova camada, apertar a tecla U e vou colocar também esse controle aqui, já que está falando sobre jogar online, etc. Vou deixar assim, aí para ficar mais dinâmico eu coloco uma rotação e deixa eu ver o que mais que dá para adicionar aqui. Trabalho, por exemplo, eu poderia colocar esse ou esse aqui sobre fazer upload, baixar arquivo. E aqui tem mais outros elementos que eu poderia estar utilizando. Tô só conferindo aqui rapidinho. Como eu falei para vocês, muitas das aulas que eu crio aqui, eu não criei ela antes e também algumas eu não busco referência, eu simplesmente vou fazendo o que eu achar que fica legal e vou colocando aqui. Que na minha cabeça eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer, então eu posso deixar assim. Aí se eu quiser também eu posso colocar um bem grande para colocar desfoque, para parecer que está mais próximo da câmera, já que não tem câmera aqui. Então eu posso objeto inteligente e coloco um desfoque. Aí esse eu posso deixar mais longe assim, que é um efeito que eu gosto de usar bastante, então deixar por aqui e ver o que dá. Pronto. Se eu estiver achando que eu não estou utilizando as outras cores, então eu vou tentando juntar aqui, usando aqui um texto para utilizar as outras cores. Ou um assim e uso laranja. Posso utilizar dessa forma, acredito que fica legal. Copiar. Pronto. Esse aqui eu vou juntar, Ctrl G, colocar o texto frase. Ele está pegando a cor dos grupos de cima, então eu tiro a cor e pego a marca d'água que não está aqui. Eu poderia pesquisar lá na pasta, mas para evitar estar buscando lá, eu já deixo aqui também. Aí inserir marca d'água. Aí eu já clico aqui que ele busca lá na pasta e coloca aqui por cima. Para estar utilizando depois, eu vou desmarcar. Pronto. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer. Aqui eu vou dar uma ambientada melhor nesse avatar, então eu pego o Color Balance. Vou marcar aqui um Clip Mask. Se não tiver por aqui, você pode vir por aqui e escolher Color Balance, vem por aqui. Ou aqui em Filter. Filter e encontrar que eu não sei onde é que tá aqui, mas porque eu utilizo muito por aqui por cima.
mas eu acredito que é por aqui. Adjustments, Color Balance, você vai encontrar por aqui, isso. Porque como eu deixo muito por aqui, nessas abas já aberto, coisa que eu utilizo com frequência, geralmente eu esqueço onde que eu encontro por aqui, mas só dá uma olhada rápida que encontro. E aqui eu vou trazer mais um pouco de azul. A imagem, veja, fica diferente a ambientação. E se o cliente usar outra cor, ele vai corrigir por aqui. Mas eu vou deixar mais ou menos esse azul. No fundo da imagem eu vou criar outra cor sólida, essa aqui. Vou mudar para Screen. Pegar uma cor mais clara do que o que eu estou utilizando, Ctrl I para inverter. E com o brush eu pego esse pincel aqui mais suave, na cor branca, e dou um clique por aqui. Alguns cliques, na verdade. Pronto, que é para parecer que tem uma luz aqui no fundo. E eu posso inclusive colocar um efeito de internet passando lá por trás. Então aqui eu já salvei alguns que eu uso com muita frequência. Já deixo salvo. Quase sempre eu preciso, senão... Eu dei uma limpada nas pastas, então eu posso ter apagado os que eu utilizava bastante. Mas por aqui tem alguns. Esses foram criados com IA lá do FreePic. Se for do interesse de vocês, eu posso mostrar também em outra aula como que eu faço para criar essas imagens assim. E vou copiar esse mesmo. Aí aqui eu vou deixar assim, colocar em Screen, porque aí ele esconde o que é preto e revela só o que for mais claro. E como o cliente vai utilizar depois, ele pode não gostar dessa cor. Então para ficar editável eu também coloco esse azul, mudo para Color, o Blend Mode, o modo de mesclagem, e vou clipar aqui, beleza? Aí esse efeito aqui de baixo fica dessa cor da camada de cima, que depois é só clicar, amarelo, azul, rosa, eu posso escolher depois, tá? Então como eu estou utilizando essa paleta, eu vou deixar assim. E por enquanto eu vou juntar eles e criar um grupo aqui com BG. Beleza, deixa eu ver, 23 minutos de aula, tá faltando um ainda, eu vou tentar criar mais rápido. Se você preferir aulas que eu crio uma separada em cada aula, eu posso estar melhorando depois. Eu tive a ideia de gravar em uma aula só as 3, para você ver mais ou menos o tempo que eu gasto para criar. Ok? E aqui eu vou juntar esses ícones de Wi-Fi. Primeiro modelo eu vou juntar, colocar o nome modelo ou avatar. E como ficou aqui embaixo mostrando a luz, ali passando por trás, eu vou pegar o pincel na cor branca, na máscara, e clicar aqui, só para esconder mais. Pronto. Aqui eu posso colocar uma luz por cima também, criando uma cor sólida. A maioria dos efeitos que der para colocar, eu vou usar a cor sólida por causa do que eu já falei para vocês, de estar sempre ficando fácil de editar depois. Então clique aqui, outro aqui, como se a luz estivesse invadindo por cima do modelo. Tá bom? Eu poderia também fazer um mais refinado aqui, bem encostado. Só para você ver como que eu faria. Mudo para Screen, Ctrl I. E aqui eu deixo bem pequeno o pincel. E vou passando aqui no canto, ó, na cor branca. Só para invadindo mais. Depois eu pego um branco e faço também a mesma coisa, só que menor. Ó, fica parecendo que a luz que eu coloquei lá no fundo está invadindo aqui o modelo. Pronto, pode ficar dessa forma. E acredito que é isso que eu iria fazer nessa imagem aqui. Se for interessante, dá para colocar um overlay no fundo também. Deixar esse aqui, rotacionar, colocar aqui por cima. Esse ícone de Wi-Fi aqui. Aqui eu acredito que tá legal também. Então a gente vai criar o terceiro agora. Deixa eu ver quanto minuto passou, 25. Vou tentar criar mais rápido os próximos. Então vou primeiro salvar esse. Organizar os grupos rapidinho. Então frase aqui são os shapes. Eu vou colocar shapes. Ctrl G. Colocar o nome formas ou ícones para a pessoa que for editar saber. Ctrl G e colocar luz. Aqui para organizar os grupos. Aqui é o título. Ctrl G. Título. Pronto, agora sim. E aqui eu vou salvar rapidinho. Vou colocar a marca d'água com 10 de opacidade. Deixa eu clicar aqui. Opacidade 10. Venho aqui em Filter, Save As e vou salvar como imagem também. Pronto. E agora eu vou desativar esse e salvar. Porque às vezes o cliente abre e está com essa marca e ele acha que não vai sair. Aí eu já desativo aqui e deixo assim. Pronto, aqui foi a segunda. Essa era a 4 e a primeira que eu abri para copiar os ícones. É Story. Aqui também tem o tamanho, já defini o de Story, que eu criei antes, o formato, você coloca o tamanho que você quer e depois vai em salvar aqui, ó. Aqui não, aqui em cima, ó. Aí salva, já deixei salvo porque eu uso com frequência. Como você já sabe como criar o ícone, eu vou ser mais rápido aqui e utilizar a Action mesmo, tá? Para criar o fundo da imagem. Ctrl S e aqui eu coloco Art 06. Deixa eu ver um pouco de água. Vamos lá. Aqui eu vou desativar a camada de cima.
Ctrl 0 para centralizar. E essa eu acredito que vai ser um pouco mais rápido. E aqui era Arte 06, ó. Sua família merece o melhor. Conexão para toda a sua casa. Conexão para todos na sua casa. Pronto. Aqui eu já salvei a imagem da família, então eu vou abrir aqui rápido no Photoshop. Talvez a seleção automática, que é essa aqui, ó. Seleção de objeto não funcione bem, aí eu preciso recortar com a Pen Tool. Mas custa nada eu tentar. Como é um post para rede social, às vezes o corte não fica tão bom aqui, mas como vai ficar pequenininho, não faz nem diferença. Beleza? Então eu vou dar só uma olhada aqui e dar uma corrigida aqui, ó. Vou pegar a ferramenta de seleção aqui de laço e vou passar por aqui, ó. Só para corrigir, onde eu acho que não vai ficar legal quando recortar. Pronto, aqui não vai também. Se você segurar Alt, ele tira a seleção, ó, fica o menos aqui. E se você não segurar Alt, aqui ele vai complementando a forma que você está fazendo. Ó, aqui ele confundiu também, então eu vou passar bem assim. Aqui, e aqui já vai ser adicionando, em vez de ser subtraindo. Pronto, deixa eu ver o que mais. Aqui eu vou adicionar e aqui eu vou tirar. Como é uma coisa mais reta aqui, eu vou estar utilizando a outra. Aqui, ó, estou segurando o Alt, vou dar alguns cliques aqui. Isso aqui não vai nem aparecer, na verdade. Mas é só para ficar certinho. E agora eu vou clicar para criar uma máscara. O que acontece? Ó, o olho dele também tava e eu não tinha visto o branco do olho. Então, pego o pincel, pode ser esse mesmo, na cor branca, e vou passar aqui, ó. Ctrl Z. Pronto. Deixa eu ver se ficou mais algum. Ó, aqui também, mas eu já vou tá utilizando outro pincel, porque aqui tem o degradê. Deixa eu dar uma corrigida rápida. Ó, aqui são coisas que não vale a pena ficar refinando, porque como vai ficar muito pequeno, é por isso que eu não tô refinando tanto. Mas dependendo do trabalho que eu tô fazendo, eu ia cortar com uma Pen Tool e tentar corrigir aqui o cabelo. Mas como eu tô fazendo uma aula mais rápida e 3 artes em uma única aula, vou fazer isso mesmo. Pronto, aqui eu vou objeto inteligente, vou arrastar e saltar aqui na arte 06. Como eu falei pra vocês, essa é para ser mais rápido, então não vou demorar muito. Vou deixar assim. Aí eu vou fazer mais ou menos aquele efeito do degradê, mas para fazer de outra forma, eu vou criar a camada sólida e o degradê vai ficar somente aqui em cima, ó. Daqui ele vai ficar o contato até aqui, deixa eu ver. Pronto, mais ou menos até aqui. Aqui eu já vou colocar o Color Balance para ir equalizando aqui as cores, a ambientação ficar melhor. Vou colocar um efeito de luz passando por trás, mas por enquanto eu vou pegar a cópia e ver como que fica. Sua família merece o melhor. Pronto, aqui eu vou colocar o texto. Eu vou quebrar esses dois que eu vou colocar separado. Sua família, talvez eu mude a fonte desse. Eu evito mudar porque quanto mais fonte eu colocar, eu tenho que mandar para os assinantes também. Aí fica mais difícil de procurar as fontes. Então sempre que der eu utilizo a mesma fonte. Vou baixar um pouquinho, centro, centralizo. Se eu fosse colocar outra fonte seria essa aqui, a primeira. Acho que eu já mandei para eles. Ou essa aqui. Pronto, pode ser essa porque eu sei que todos já tem, que eu já mandei semana passada. Então eu vou deixar assim. Ó, melhor. Como tá falando de internet, eu poderia colocar merece a melhor internet ou algo nesse sentido, a melhor conexão. Enfim, mudaria. Mas como aqui tem conexão para todos na sua casa, eu já vou utilizar esse também. Colei e vou trocar o texto para Medium aqui. Se for o caso, eu poderia colocar um fundo desfocado. E essas informações aqui eu poderia colocar embaixo aqui, deixa eu ver. Ctrl Z, poderia colocar assim embaixo, mas para seguir o padrão eu vou deixar aqui no centro mesmo. A ideia de cortar aqui no feed é que a pessoa queira ler o restante e abra o post, tá? Se cortar aqui em cima, mas dá para entender que a sua família merece o melhor, mesmo se tiver o quadrado. E como ficou um espaço legal aqui em cima, eu vou estar colocando um CTA aqui. Assine agora. E todo maiúsculo. Um pouquinho mais largo, assim, eu vou criar um shape aqui, canto arredondado e sem preenchimento, só o contorno branco. Na cor, tamanho 3. Selecionar os dois, centralizar, ok, e colocar aqui, assim agora. E também pegar o contato aqui, pode ser Ctrl C e lá Ctrl V. Essa eu vou tentar criar mais rápido para adiantar a aula. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Depois cada um corrige quando quiser. E aqui eu vou colocar um efeito de internet no fundo, de onda, fibra ótica, enfim, de luz, só para ver se fica legal. Colocar mais ou menos assim, mudar para screen
diminuir um pouquinho a opacidade e fazer a mesma coisa. Eu sempre crio aquela camada que eu mostrei pra vocês, mas aqui eu vou colocar, por exemplo, cor verde e já vou usar um action que tem pronto. Aí eu vou e mudo pra azul. Mas basicamente é criar uma cor sólida aqui, escolher a cor que você quer e mudar aqui pra color. E depois fazer o clipe aqui pra funcionar só na de baixo. Beleza? Mas aí como eu já tenho um action, é mais rápido. Se você quiser ver as aulas criando action, dá uma olhada aí no canal que você vai encontrar, porque fica bem mais rápido de trabalhar. Ainda mais um trabalho que é fazendo uma coisa mais rápida, assim, tipo o que eu tô fazendo agora. Beleza? Que eu não tô gostando que a fonte tá por baixo, então eu vou arrastar pra cima, juntar as três, Ctrl G e colocar o texto título. Como eu quero que a cor amarela apareça mais, eu vou colocar esse amarelo e essa parte branca. Pronto, acredito que fica melhor assim. E pra complementar, eu vou colocar alguns ícones de Wi-Fi que eu já tenho por aqui também, alguns. Pra colocar por cima, tá? Deixa eu ver. Esse aqui pode ser esse. Vou colar aqui em cima, lá em cima de tudo. Aqui. Diminuir um pouco. Eu vou deixar editável também a cor desse ícone. E você já sabe como é que eu sempre faço para deixar editável. Diminuir. Colocar espalhado em alguns lugares aqui. Depois eu sempre crio o grupo. Eu posso criar um grupo depois. Ou duplicar o que está dentro do grupo. Mas aqui ó, cor sólida, azul, mudo para color. E clipo aqui. Algumas cores podem não ficar legal. Tipo o azul ficou. Então eu coloco níveis. Aqui em levels. Clipar e aumenta aqui o preto para ficar mais escuro. Pronto, posso deixar assim e também posso colocar o amarelo se eu achar interessante. Aí dentro do grupo que eu duplicar já vai ficar com esse efeito. Aqui no caso eu vou fazer isso, mudar aqui horizontal e deixar mais aqui e maior. Aí esse aqui eu vou colocar um pouco de desfoque, que é só um detalhe ali que está muito vazio. Gaucha. Geralmente eu não coloco pós-produção nessas imagens porque outra pessoa vai editar. E se fica muita camada em cima, de câmera raw e etc., acaba atrapalhando muito quem vai editar depois. Viu? Então eu não coloco pós-produção na questão da assinatura. Quando é uma coisa mais exclusiva, que o cliente pede, eu posso trabalhar mais, eu coloco porque eu sei que só eu vou mexer no arquivo. Mas, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, adicionar noise, que é esse efeito aqui que eu vou colocar, ó. Ele coloca um pouco de noise e a qualidade fica até melhor quando faz o post. Aí aqui eu posso alterar a quantidade. Tem 10, eu vou colocar 7, por exemplo. Mas aí quando o cliente tenta clicar aqui em contato, como ele está por cima, ele vai clicar nessa e vai achar o arquivo difícil de editar. Beleza? Mas por enquanto eu vou deixar assim. O que mais que eu poderia fazer? Colocar um pouco de luz aqui nesse pessoal, ó. Cor sólida, azul. Vou mudar para screen também. Ctrl I. E aqui eu pego o pincel, esse mais suave, na cor branca, e vou dar alguns cliques por aqui. É como se tivesse uma luz por trás, que vai inclusive intensificar um pouco mais. E estivesse invadindo o pessoal aqui por trás, ó. Fica um efeito bem legal. Eu poderia mexer no Blend If, se eu quiser deixar um pouco mais suave, que no caso vai dar 2 cliques aqui, ó. E aqui eu aumento, segurando o Alt, pra cá. Porque aí onde tá preto ele vai revelando, e o que for mais claro ele vai deixando o efeito. Às vezes pode ficar legal esse efeito, beleza? Aqui eu cliquei errado na máscara, na cor preta, e vou passar aqui para tirar um pouco. Pronto, e se eu quiser colocar mais luz aqui no fundo, Ctrl J, aí pego a outra cor que é mais clara e altero aqui para screen. No caso desse aqui é o azul mais escuro. Aqui como eu coloquei, deixa eu ver aqui, pronto, aí aqui eu aperto Ctrl I e vou dar alguns cliques aqui com o pincel amarelo, que é para intensificar um pouco mais esse brilho que está vindo ali de trás, tá? Ctrl 2. E aqui basicamente é as imagens. Deixa eu organizar aqui rapidinho como que ficou. Wind Array e colocar 3. Pronto, essas foram as 3 imagens que a gente acabou de criar. Tá, Ctrl 0 nos 3. E é isso aí. Se você quiser aprender mais sobre Photoshop e Design, continua seguindo o canal que eu pretendo postar mais vídeos em breve. Até mais.